Salve, salve aí, pessoal do canal Tudo Sobre Umbanda, pessoal do YouTube. Pessoal, hoje a gente vai falar praticamente, né, do tema que está aí agora, ou seja, desta época, né, que começou agora. A gente vai falar sobre a quaresma, né, um pouco sobre a quaresma dentro da Umbanda, né, o que essa data, né, este tempo, este período tem a ver com a Umbanda. Eu sei que tem vários umbandistas que ficam se perguntando, será que existe a quaresma dentro da Umbanda? Será que não? Será que existe algum preceito, alguma restrição que se deve fazer nessa época? Então a gente vai falar um pouco sobre isso. Então antes da gente começar o vídeo, eu já peço para vocês, é claro, se inscreverem no canal, deixar a sua curtida, né, deixar o seu like e ajudar a compartilhar. Tá ok? Vamos lá, pessoal. Primeiramente, o que é a quaresma? A quaresma, né, o nome já diz, quaresma, que vem de quarentena, ou seja, 40 dias. E a quaresma, nada mais, nada menos do que é uma quarentena, ou seja, um momento de preparo. Vamos parar para entender um pouco aqui. Quarentena. Quarentena, né, provavelmente você já viu em filme ou em alguns lugares falando sobre tais pessoas ficaram de quarentena. Ou seja, o famoso surto que deu agora daquela doença lá que deu no Japão, enfim, que o pessoal ficou de quarentena. É mais ou menos dessa forma, pessoal. É um momento, né, que você deve ali se isolar para você, vamos dizer assim, que para você rever aí os seus erros, tá ok? Este é o período, né, de quaresma. E a quaresma, ela foi criada de qual forma? Primeiramente, foram 40 dias que Jesus Cristo em si, né, ficou perambulando no deserto, é onde que se dá aí a quaresma. E durante esses 40 dias, ele foi atentado, né, pelo diabo, ou seja, pelo Satanás. Então, daí que a igreja transformou essa época, ou seja, esse período que Jesus Cristo ficou perambulando pelo deserto, né, com a tormenta do diabo, aí se deu a quaresma, que é um dia, né, que é uma época, ou seja, de tormenta, né, que é uma época de tormenta, ou seja, é uma época de preparo, que você deve, né, vamos assim dizer, que independente da tormenta que você tenha, você deve vencê-las, que foi mais ou menos o que aconteceu com Jesus Cristo. Ele não saiu da sua peregrinação, né, e conseguiu ali passar os 40 dias de penitência no deserto, né, mesmo com a tormenta do diabo, ou seja, do Satanás, enfim. Então, essa é a quaresma. É criada através da Igreja Católica, né, através do sofrimento de Jesus Cristo nesses 40 dias. Agora vamos falar a Umbanda em si. Existe a quaresma na Umbanda? Pessoal, como eu já falei em vários vídeos anteriores, que a Umbanda em si ela é cristã, tá ok? A Umbanda em si ela é cristã. Então é claro que dentro da Umbanda existe a quaresma, porque se a Umbanda em si é cristã e a quaresma em si nasceu do cristianismo, então dentro da Umbanda também existe a quaresma, porque a Umbanda é cristã. Agora vamos só parar para entender o seguinte. A quaresma, às vezes, dentro da Umbanda, pode ser que tenha o mesmo propósito do que a Igreja Católica, mas é um pouco mais rigorosa, ou seja, um pouco mais rigoroso este período, esta época. Dentro da Umbanda existem alguns terreiros, né? Existem algumas casas aí, alguns terreiros de Umbanda que não trabalham, ou seja, que não fazem atendimentos ou seja, para o público durante este período. Por que alguns terreiros fazem isso? Porque, como eu falei, é um momento de preparação, né, dos médios. O médio ele deve se preparar, é o momento que ele deve voltar para ele e fazer certas mudanças. Ou seja, onde que o médio faz certos cortes em sua vida, ou seja, aquilo que é ruim, o médium entra em penitência para ver se consegue parar de fazer determinada coisa. Então, algumas casas de Umbanda aproveitam nessa época, aproveitam essa data para entrar, né, em penitência. Então, algumas casas não trabalham, ou seja, não tem sessão, não tem trabalho. Já outras casas de Umbanda têm um trabalho, né? Tem um trabalho que é o atendimento ao público. Você pode até se perguntar, qual que está certo? Ter o trabalho ou não ter o trabalho? Então, pessoal, vocês devem se perguntar, né? É correto abrir o terreiro nesta época ou é correto fechar? Qual das duas formas estão corretas e qual está errada? Na verdade, pessoal, não existe nenhum certo, nenhum errado. Isso entra mais a questão da doutrina de cada terreiro. Alguns terreiros fecham neste período e outros ainda continuam com seus trabalhos, tá ok?
Mas vamos parar para entender aqui agora a quaresma dentro da Umbanda. Para você que é médium, para você que é umbandista, para você que frequenta uma casa de Umbanda, né, existe aí alguns preceitos, alguns cuidados que o médium tem ao realizar aí os seus trabalhos dentro da Umbanda. Isso é claro que entra muito a questão de terreiro para terreiro, ou seja, entra muito a questão de doutrina para doutrina. Nem todo terreiro se comporta da mesma maneira. Tá ok, gente? Nenhum terreiro se comporta da mesma maneira. Lembrando aqui que o foco de todos os terreiros, de todo umbandista, o foco da quaresma é o momento que a gente deve se resguardar para a gente mesmo. É onde que a gente deve fazer certas mudanças em nossas vidas. Ou seja, um médium, ele deve buscar, né, uma melhoria neste período. Um fortalecimento espiritual, tá ok? Fortalecimento mediúnico. Este é um período que todos os umbandistas, em si, todo médium, deve se voltar para ele mesmo e consertar certos erros que podem, né, a fim trazer uma melhoria futura para ele mesmo, tá ok? Então esse é o foco. Agora, dentro de cada terreiro, existem certos preceitos, né, isso já é do particular de cada terreiro, ou seja, doutrina de cada um, nem todo terreiro se comporta da mesma maneira, tá ok? Que é, aqui eu estou usando o chapéu fila, né, ou chapéu, ou só fila, ou chapéu filar, ou também a gente encontra muitos terreiros de Umbanda, que neste período as pessoas usam o pano de cabeça, o chapéu fila, para quê? Para tampar a cabeça, ou seja, para tampar o ori, a cabeça, um lugar, né, que a gente sabe onde que fica a coroa do médium, onde ficam os orixás, onde ficam as entidades. E neste período, as energias são um pouco mais densas, ou seja, as energias são um pouco mais fortes. Não é tratando aqui, pessoal, que a maioria das pessoas acham que nesta época existe somente energia negativa. Totalmente ao contrário. É um período onde que as energias estão circulando com mais força. Então, tanto energia negativa quanto a positiva, tá ok? Ela vai estar circulando aí com mais força. Então, em alguns terreiros, fazem aí o uso do chapéu ou então do pano de cabeça para estar protegendo a cabeça durante os trabalhos, para estar protegendo, ou seja, a coroa, né, durante os trabalhos, para que nada possa interferir ou fazer mal ao médium, tá ok? É como se fosse uma forma de proteção, tá ok? E isso é do particular de cada terreiro. Outros terreiros já não fazem trabalho com os Exus, porque acham que é uma energia um pouco mais densa, um pouco mais forte. E como eles estão num período que é para se voltar para ele mesmo, que os médios devem se voltar para ele mesmo para fazer certas mudanças, então eles não trabalham com o lado da esquerda, né, a fim de não trabalhar com a energia um pouco mais densa, um pouco mais pesada. No caso, como eu falei, entra muita questão de doutrina, de terreiro para terreiro. Né? Não falo que todos os terreiros é desta forma. Né? A sua casa pode ser de tal maneira, aqui na casa de Axé Pajão de Iruanda pode ser outra. É até uma boa, pessoal. Deixa aí nos comentários como que a sua casa, o seu terreiro, onde você frequenta, se comporta na quaresma. Vamos falar, pessoal, o propósito da quaresma, se tratando aqui das energias. Muita gente fica falando, né, fica se perguntando que a quaresma é um dia que as energias negativas estarão às soltas. Ou seja, o famoso demônio, os famosos quiumbas, os famosos obsessores estarão à solta, né, neste período que é o período da quaresma. Pessoal, vamos parar para entender o seguinte. Imagine só, né, quiumbas, espíritos obsessores, ou seja, espíritos que podem te fazer mal. Imagine que eles estejam soltos somente nesse período, ou seja, imagine que eles estejam fortes, soltos somente nesse período. O resto do ano seria muito mais fácil, né? A Umbanda em si, o Candomblé em si, toda religião que o fim é ajudar o semelhante, ajudar o próximo, não teria muito propósito em certos aspectos, porque é claro, se somente nesses 40 dias, né, os espíritos negativos estão às soltas, no restante do ano, né, tudo seria um pouco mais positivo. Na verdade não, pessoal. Esta época não é uma época que os quiumbas, que os espíritos obsessores estão soltos, não. É uma época, como eu falei, que o médium volta para ele, tá ok? E muita gente acha, né, muita gente fica pensando que
que é uma época onde que as coisas ruins podem acontecer, os espíritos ruins poderão te influenciar. Não. Quando existe uma influência, né, de algo negativo na vida da pessoa nesta época, é porque provavelmente aquela pessoa já tinha algo negativo. Simplesmente nesta época somente se aflorou, que é o que acontece na quaresma. As suas energias, elas se afloram. Então, se tem por acaso algo negativo em você, neste período pode estar se aflorando, porque as energias vão estar mais afloradas. É mais ou menos dessa forma, tá ok, pessoal? Mas espero que vocês tenham entendido um pouco sobre a quaresma. Eu coloquei no outro canal também dicas de proteção para a quaresma, basta você dar uma olhada lá, que é muito interessante. E é claro, né, pessoal, em breve a gente vai trazer muito mais vídeos. Então não esqueça de se inscrever no canal, deixar sua curtida e ajudar a compartilhar, ok? É isso, até o nosso próximo vídeo e axé a todos. A sineta do céu bateu, Oxalá já diz que é hora. A sineta do céu bateu, Oxalá